João, Evangelho de João, capítulo 9, tá? E diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou para que esse homem ou os pais para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse a obra de Deus. Esse texto é um texto conhecido, tá? Muita gente conhece. E na verdade os discípulos fizeram uma pergunta meio teológica, né? Quem pecou para que nascesse cego? Foram os pais deles? O que aconteceu? Jesus falou uma resposta bem direta. Olha, nem ele nem os pais deles pecaram, mas para que se manifestasse a obra de Deus. É aí que está a chave. Todos nós temos uma grande obra de Deus. Você que tem o ministério de Jesus, Deus tem uma grande obra dentro de você. Já está em você. Aquele cego, ele nem sequer imaginava que existia uma grande obra dentro dele para ser manifestada. Jesus falou, existe uma grande obra dentro dele. Às vezes as pessoas ficam orando pela cura, mas a cura já está disponível. As pessoas ficam orando por libertação, e libertação está disponível. E aquele homem, ele se apresentou para Jesus, Jesus mandou chamar ele. Jesus, ele vai mandar te chamar, você vai se apresentar a Jesus à medida que você o conhecer. Cada vez que você se aproxima de Deus, cada vez que você se aproxima de Deus, entenda isso. Cada vez que você se aproxima de Deus, mais próximo do teu chamado, mais próximo de conhecer o teu chamado você vai estar. Você se aproxima de Deus e Deus se aproxima de você. Você está entendendo? Existe uma situação, irmãos, à medida que você vai tendo a revelação de Jesus, aí mesmo que você vai conhecendo essa grande obra que Deus tem na tua vida. Aquele cego, ele nem imaginava que Deus tem uma grande obra. E observa uma coisa que Jesus fez. Jesus pegou lodo, tá? Jesus fez lodo, cuspiu na terra, fez um lodo. Aquele cego não imaginava como estava sendo desenvolvido o ministério dele. A grande obra. Talvez a gente fica querendo ver. O problema é que a gente quer ver como está sendo feito. Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer, cumprir o meu ministério, eu quero fazer a tua obra, e muitas vezes a gente quer ver o processo sendo feito. Muitas vezes Deus esconde o processo. Imagina só se aquele cego tivesse imaginando Jesus cuspindo ali no lodo, talvez ele tenha saído correndo. E olha só o que diz aí no versículo 4, tá? Eu estou lendo João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9, versículo 4, diz assim: Convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o quê? Enviado. Foi, pois, e lavou, e voltou vendo. Aqui está um grande ministério, irmãos. Aqui está uma chave muito poderosa para nossas vidas hoje. Ele foi lavar o tanque de Siloé. O tanque de Siloé significa o chamado. Eu vou contar um pouco de um testemunho meu mesmo. No começo do meu ministério, eu queria muito que os meus líderes, olhassem para mim como um homem de Deus. Eu queria muito que eles olhassem, enxergassem que eu também era uma pessoa de Deus.
que eu orava, que eu me consagrava, que eu estava pronto. Mas muitas vezes eles acabavam olhando para outros que acabavam fazendo besteira. E eu ficava chateado, eu ficava triste, orava a Deus, falava, meu Deus. Mas eu nunca fiz nada. Talvez o que a gente está, às vezes as pessoas estão querendo, Jesus, abra uma porta, mas a gente não vai até o tanque de Siloé, o envio. A gente não cumpre o envio. Muitas vezes a obra de Deus está dentro de você. Você que é líder, você que é pastor, você que é obreiro, a obra de Deus já está dentro de você, meu irmão. Tudo já está disponível para você. Jesus falou, olha, ele não pecou, nem ele, nem os pais deles, mas a grande obra de Deus está dentro dele para ser manifestada. A gente tem que orar a Deus e dizer, Deus, manifesta aí o que já está dentro de mim. Muitas vezes a gente não consegue ver Deus na nossa família. Tem pessoas que não conseguem ver Deus, irmãos. E ele começa a se sentir sozinho. Olha para a tua casa, meu irmão. Olha para a tua família. E começa a ver Deus, a grande obra de Deus. O que Deus já tem feito. O que Deus já tem armado, arquitetado para a tua vida. Deus é presente. A gente tem que começar a ver Deus dentro da gente e ter um espírito de gratidão. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 9. A cura de um cego de nascença. E ele foi ao tanque de Siloé e se lavou. Deixa eu te contar uma história rápida. Existia um homem, essa história aqui eu ouvi, tá? Existia um homem que disse que morreu e foi para o céu. Entenda isso. Ele morreu e foi para o céu. Chegando no céu, diz que ele perguntou lá para os apóstolos: quem foi o maior pregador de todos os tempos? Será que foi Billy Graham? Será que foi John Wesley? Será que foi outros? Quem foi o maior pregador de todos os tempos? Aí um dos apóstolos olha para ele, para aquele cidadão e fala assim: o maior pregador de todos os tempos é aquele ali, o Joãozinho. Aí o cidadão que tinha morrido falou assim para os apóstolos: como assim? O Joãozinho é meu vizinho. O Joãozinho é o meu vizinho. Como que ele pode ter sido o maior pregador de todos os tempos? Pois é, se o Joãozinho tivesse cumprido a ordem, tivesse cumprido o ministério dele, o propósito que estava depositado, a expectativa de Deus depositada dentro dele, ele teria sido o maior pregador de todos os tempos. Mas o Joãozinho ficou trancado, o Joãozinho ficou abatido, então ele não se tornou o maior pregador de todos os tempos. Mas a expectativa de Deus era para que ele se tornasse o maior pregador de todos os tempos. Eu costumo dizer na nossa igreja que eu não tenho problema com o meu chamado, nem com a identidade. Eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é a minha identidade. Qual é o meu problema? E eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. O meu problema é responder a todas as expectativas de Deus ao meu respeito. A expectativa de Deus ao meu respeito. Imagina só, irmãos, uma criança. Os pais colocam eles na escola. Qual é o intuito? Qual é a expectativa dos pais quando colocam um filho na escola? Para estudar, ter um bom emprego, ter um bom trabalho, não depender de ninguém, ter a sua casa, ter a sua vida confortável. Não é isso? Não é essa a expectativa dos pais quando colocam um filho na escola? Aí, qual é a resposta dos filhos? Muitas vezes, em alguns casos, o filho não estuda, anda com pessoas erradas, não trabalha, vive fazendo bobagens, besteira e desagradando os pais. Eles responderam à expectativa dos pais? Não responderam. Assim é Deus. Deus ele colocou uma expectativa no teu ministério. É aí que tu tem que responder à expectativa de Deus ao teu respeito.
Aquele homem, ele estava cego, ele nasceu cego de nascença. Ele não imaginava na cabeça dele, nunca imaginou que a grande obra de Deus, como Jesus disse, ele não pecou, nem ele, nem os pais deles, mas foi para manifestar a grande obra de Deus na vida dele. Agora imagina só, o cara foi lá no tanque de Siloé, lavou os olhos, e quando ele voltou com uma grande obra de Deus, cumprindo um grande chamado. Porque se você ler o capítulo 9 inteiro, eu não vou ler todo, mas se você ler o capítulo 9 inteiro de João, você vai ver que aquele cego de nascença, ele foi e começou a dar testemunho para o povo. E o povo começou a dizer, peraí, isso aí não é aquele cara que estava cego? Não é aquele que nasceu cego? Parece com ele. Mas o que aconteceu? E o povo começou a indagar sobre a vida dele. E ele diz, sou eu mesmo, eu fui curado. Deus fez uma grande obra na minha vida e eu estou aqui para mostrar para todo mundo a grande obra de Deus. Aí o povo leva ele aos sacerdotes, ao sacerdote, entendeu? E o sacerdote começa a indagar ele. Como assim? Tu foi curado, tu não era cego? E ele começa a dizer, olha, eu era cego, mas agora eu enxergo. E eles começaram a dizer, tu é todo pecador, rapaz. Tu não tem nada para ti. Deus não ouve pecadores. Ele falou assim, olha, se Deus não ouve pecador, eu não sei. Em outras palavras, claro, que estou falando, né? Se eu sou pecador, tudo bem. Se Deus não ouve pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu estou enxergando. E depois a obra, olha só, preste atenção na caminhada da obra de Deus. A grande obra, Jesus curou ele. Ele cumpriu o chamado dele. Ele foi desenvolver o quê? O chamado. Jesus, ele te chamou para um propósito. Deus, ele te colocou uma expectativa quando te chamou. Ele não te chamou apenas para ser um crente apático, tá? Ninguém foi chamado para ser um crente apático. Deus, ele colocou um propósito na tua vida. Um chamado na tua vida, um princípio. E aí, quando a obra de Deus foi manifestada, Deus só colocou a lama nos olhos dele. E ele teve que desenvolver. Como? Quando ele teve que lavar. Deus, ele coloca um propósito na tua vida, mas tu tem que desenvolver o propósito. Deus, ele só coloca a ideia dele para a tua vida. Agora é hora de desenvolver. Imagina só, você que tem filho. Você coloca o teu filho na escola, mas quem tem que estudar? É ele. Então, é ele que tem que se desenvolver. O teu papel tu está fazendo. Está dando lápis, está dando caneta, está dando borracha, está dando caderno, está dando tudo. Está dando transporte. Agora ele tem que se desenvolver. E você vai exigir isso dele. Ou seja, Jesus falou assim, olha, é para manifestar uma grande obra na vida dele. É para manifestar a minha obra, para manifestar a grande obra na vida dele. Agora, ele tem que desenvolver essa grande obra. Quando? Ele vai ter que lavar o rosto dele no tanque. E quando ele vai lavar o rosto dele no tanque, ele está desenvolvendo a palavra que Deus colocou no coração dele. Vai e lava. Aí é que está o segredo. Talvez aquele tanque de Siloé, muitas vezes, muitas pessoas tenham passado por lá antes dele, lavado o rosto e nada tivesse acontecido. Talvez ele mesmo, antes de ficar ali jogado na calçada, entendeu? Ele mesmo poderia ter passado antes no tanque de Siloé para lavar o rosto. Qual é a diferença? Agora ele tem uma palavra. Qual é a diferença de se lavar o rosto antes para lavar o rosto agora? Antes ele não tinha uma palavra, ele não teve um encontro com Jesus, nada ia ser desenvolvido. Agora ele tem uma palavra. Vai e lava. Deus, ele já te deu um propósito. Deus já te colocou um propósito na tua vida. Deus já abençoou a tua família. Deus já disse assim, olha, não é só você, é você e sua casa. Não é só você, é todo mundo que estiver à tua volta vai ser impactado com essa presença de Deus.
A grande obra, meu irmão. Observa o texto de João, meu irmão, sobre esse cego. Eu quero que tu abra a tua Bíblia e veja. O capítulo 9 de João fala só sobre esse cego que nasceu. Enquanto as pessoas queriam buscar um assunto teológico, dizendo quem nasceu cego, quem pecou, entendeu? Quem foi que pecou? Quem foi que pecou? Quem foi que pecou? Ele ou os pais deles? Jesus está dizendo, nem ele nem os pais, mas foi para a grande obra. É a grande obra de Deus na tua vida. Não interessa qual é o teu pecado, Deus tem uma grande obra. Não interessa qual é o teu chamado, Deus tem uma grande obra. Não interessa se você é pastor, se você é obreiro, se você é evangelista, não importa, Deus tem uma grande obra. Não importa se você é apenas membro da igreja, Deus tem uma grande obra. Começa a orar e dizer, Deus, manifesta aquilo que já está em mim. Não fica pedindo coisas novas para Deus, que Deus não vai dar coisas novas, porque você ainda não desenvolveu aquilo que já está dentro, depositado dentro de você, dentro do teu ministério, já está tudo depositado. Foi para manifestar a grande obra, agora ele começa a ir para o tanque de Siloé. Desenvolver o quê? O propósito. Desenvolver a grande obra. Agora ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra. Qual é a palavra de Jesus? Vai e lava. Começou o grande ministério. Não despreze, irmãos, as coisas pequenas. Deus ele deu apenas uma ideia, uma palavra, dizendo vai e lava. Agora você imagina só, se aquele cara tivesse pegado um pano, sei lá, um pano dele mesmo, e tivesse passado no rosto, ele ia ser curado? Talvez não da mesma forma, porque ele estava desobedecendo um decreto de Jesus. Qual é a diferença desse cego para o cego Bartimeu? Você sabe qual é? Existe uma grande diferença entre ele e Bartimeu. Primeiro porque ele nasceu pobre, o cego de nascença nasceu pobre, não tinha nada, entendeu? Ele não entendia, Deus escolheu um cara para manifestar uma grande obra, um cara que nasceu cego, não tinha nada e era pobre. A diferença dele para o cego Bartimeu é porque Bartimeu ele conhecia sobre nobreza. Alguns teólogos dizem que Bartimeu, Bar significa filho, entendeu? Timeu, ou seja, lembra quando eu tenho um filho chamado Isaac. Então, quando as pessoas vão chamar o nome dele, é como se estivesse dizendo assim, ó, Isaac, filho de Josiel. Entendeu? Então, Bartimeu é filho de Timeu. Então, Bar significa filho, Timeu. Filho de quem? Timeu. E quem foi Timeu? Segundo os teólogos, Timeu foi chefe de um exército. Ele foi capitão de um exército, na verdade. Um cara que era acostumado com realeza, entendia. Foi por isso que Jesus, quando ele viu sobre Jesus, ele teve uma revelação de quem era Jesus. E ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele falou como quem fala a uma nobreza. Então Bartimeu entendia de nobreza. E ele entendia sobre a genealogia também do Cristo. Ele teve uma revelação de quem era o Cristo. E quando ele teve uma revelação de quem era o Cristo, ele entendia que o Cristo é um rei. Então ele começa a falar de um jeito, de um tom com quem fala um rei, ainda que seja em gritos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não chegou, entendeu? Se expressando logo, eu quero ver. Ei, me ajuda a ver. Jesus me cura, Jesus me cura, Jesus me cura. Não, ele não chegou gritando, Jesus me cura, Jesus me cura, Jesus me cura. Ele chegou dizendo, tem misericórdia de mim, meu Senhor. Então ele teve uma revelação de quem era Jesus. E logo ele aprendeu que se deve falar com uma nobreza. Como nobreza. Então ele falou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o padrão do linguajar de Bartimeu. Esse aqui não tinha padrão nenhum, irmãos. O cego de nascença de João 9 não tinha padrão nenhum.
Mas Deus escolheu ele para ter um grande chamado. Peça para Deus, irmãos. Deus, as pessoas às vezes não entendem o grande propósito. Irmãos, como eu estava dizendo para vocês, eu ficava naquela, meu Deus, eu tenho um chamado, eu não consigo, não entendeu? Eu quero desenvolver meu chamado, eu quero que os meus líderes vejam que eu tenho um chamado. Hoje, com mais maturidade, eu entendo que eu estava apenas colocando expectativas nos homens. Eu não estava colocando expectativas em Deus. Eu estava colocando expectativas em homens. E hoje, com maturidade, eu posso dizer, o meu ministério não depende do meu líder, não depende de obreiro, não depende de ninguém, não depende de membro. O meu ministério depende de mim. Eu preciso desenvolver o meu ministério. Por quê? Porque é uma grande obra na minha vida. Foi assim que eu comecei a ter a atitude de pregar nas escolas. A primeira escola que eu preguei tinha 400 alunos. Eu fiquei com a perna tremendo, irmãos. Fiquei tremendo das pernas e falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? 400 alunos, tudo do ensino médio, esperando com uma expectativa do que eu ia dizer. E de repente, a grande obra se manifestou. Deus só deu uma ideia às escolas. E aí eu fui desenvolver. Esse cego de nascença, agora ele tem uma palavra. Agora é hora de desenvolver o ministério dele. Ele foi lavar no tanque. Sobre a palavra de Jesus. E quando ele lavou, logo ele começou a enxergar. E a ver toda a dimensão do propósito da vida dele. Do ministério dele. E quando ele volta, porque a Bíblia diz, ele voltou do versículo 7. E quando ele volta, toda a cidade começa a perguntar, não era esse o cego? Não era esse que estava cego? Não era esse que era o cara que estava cego? E aí ele começa a pregar o testemunho da vida dele. Começa a pregar por ele. Que as pessoas começaram a indagar, perguntar, se aproximar. E as pessoas começaram a vir. E depois ele foi para o sacerdote. E depois do sacerdote, os pais, a família dele agora foi alcançada. Porque os sacerdotes mandaram chamar a família deles. E perguntaram, vem aqui, esse teu filho é teu filho mesmo? Como é que é? Ele nasceu cego? E os pais dele falaram assim, olha, ele nasceu cego. Entenda isso, meu irmão. Agora, o ministério, a grande obra de Jesus estava alcançando a família. Entenda. Primeiro alcançou toda aquela cidade. Depois alcançou os sacerdotes. Depois a grande obra agora está alcançando quem? A família. Oh, bênção. Agora está alcançando a família, porque os pais foram chamados e foram interrogados. É teu filho? Se é teu filho, me diz uma coisa. Ele nasceu cego mesmo? E os pais falaram, olha, ele já é bem grandinho. Ele pode responder por ele. Entendeu? E olha só. No versículo 27 do capítulo 9 de João. E respondeu-lhes, já vou-lo disse, e não ouviste. Já tinha, em outras palavras, já disse a vocês, e vocês não creram. Para que o quereis tornais a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Olha só o que o cego está falando para aqueles sacerdotes, para aqueles pessoal que diziam ser de fé. Por acaso vocês querem ser discípulos de Jesus também? O cara está fazendo ministério e está pregando e não está percebendo. E olha só o que eles disseram, no versículo 28. Então se injuriaram e disseram, discípulo dele? Sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. 29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Entenda isso. Eles não conheciam Jesus. Quem não conhece Jesus não tem ministério, irmãos. O ímpio não tem ministério. Por quê? Porque não conhece Jesus.
Ele não tem uma palavra de id. Ele não tem. Agora aquela pessoa que conhece Jesus, que entendeu o seu chamado, entendeu? Esse sim é um discípulo de Jesus. O versículo 34 diz assim: responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado, e não quer ensinar a nós? E expulsaram ele de lá. Versículo 35, olha só. Jesus ouviu que tinha sido expulsado, e encontrou e disse: crês tu no Filho de Deus? Agora Jesus agora que ele começou a desenvolver o propósito, a grande obra de Deus, ele tem um encontro depois com Jesus, porque Jesus soube que ele foi expulso da sinagoga. Então ele tem um encontro com Jesus. Jesus pergunta para ele: tu crê no Filho de Deus? Tu crê muito? Jesus manda te perguntar nessa noite, meu irmão: tu crê no teu chamado? Tu crê na grande obra de Deus na tua vida? Tu crê mesmo que Deus te chamou para uma grande obra? Tu crê mesmo no teu ministério? Então desenvolva. Faça mais, meu irmão. Faça mais, desenvolve essa grande obra de Deus na tua vida. Desenvolva isso. Sabe, Jacó, quando ele viu aquela visão dos anjos de Deus, ele chegou a falar, dizendo assim: eu nem sabia que Deus estava aqui. Eu nem sabia que esse lugar era um local de Deus. Eu nem sabia. Gente, eu nem sabia. Jacó chegou a dizer isso. Eu não sabia que Deus estava aqui. As pessoas estão desse jeito. Eu nem sabia que eu tinha um grande ministério. Aquele cego de nascença, ele nem sabia, entendeu? Que existia uma grande obra para ser manifestada dentro dele. Tudo já está dentro de você. Tudo já está dentro de você. A grande obra. Falta é tu crer. No versículo 35, Jesus ouviu que ele tinha sido expulso. E encontrando, disse: Jesus, crês tu no Filho de Deus? Tu crê na tua obra? Tu crê nessa grande obra que Deus tem na tua vida? Tu crê? Jesus pergunta para você. E o versículo 37 diz o quê? Versículo 36, desculpa. E ele respondeu e disse: quem é o Senhor para que eu creia? O 37. Jesus lhe disse: tu já tem visto, e é aquele que fala contigo. Tá entendendo, meu irmão? Aquele que fala contigo. Crês tu na grande obra de Deus na tua vida? Você vai dizer: eu creio, Senhor. Eu creio. Então, só que a gente tem que ver. Ele perguntou para Jesus: quem é? Esse que é o problema, irmão. A gente tem que ver, a gente quer entender as coisas. Aí que está o problema. Porque durante o processo, Jesus não disse para ele o que ele estava fazendo, que ele ia botar cuspe na lama. Durante o processo, Jesus nem explicou para ele o que Jesus estava fazendo. Só o discípulo estava vendo o que Jesus estava sendo feito, que Jesus cuspiu na terra, fez lodo e colocou nos olhos dele. Ele não viu o processo. A gente quer entender o processo. Senhor, eu quero ver, mas e aí? O Senhor vai fazer como? Vai botar a mão nos meus olhos, entendeu? Vai dizer para me ver, entendeu? O que o Senhor vai fazer? Eu quero entender o processo. E Deus está dizendo: não entenda o processo do teu chamado, apenas aceite, apenas vai. Isso que é o processo. Olha o que Jesus está dizendo para ele. Ele perguntou: Senhor, quem é? Como é que é? Como é que é esse grande propósito? Como é que é o Filho de Deus? Eu quero entender o propósito. E Jesus está dizendo: é esse que está falando contigo. Estou falando contigo. É esse que está falando contigo. Jesus está falando contigo, meu irmão. Não tenta desenvolver, não tenta querer entender alguma coisa, isso, aquilo, outro. Eu preciso entender. Você não tem que entender nada. Entendeu? Você apenas precisa crer. Jacó, vou explicar uma coisa aqui rapidinho, bem rápida, tá? Jacó,
ele, ele nem sabia que Deus estava ali. Ele falou, chegou a dizer no texto lá, eu nem sabia que Deus estava aqui. E ali Jacó criou o lugar chamou aquele lugar de Betel. Entenda isso, entenda isso. Deus chamou aquele lugar de quê? Betel. Betel significa casa de Deus. E aí, qual é a diferença de Betel para Babel? Ah, não tem nada a ver Betel com Babel. Vou te mostrar que tem. Babel, o que era Babel, irmãos? Eu até postei no feed aí uma coisa que diz que quando a igreja se esconde, entendeu? Quando a igreja não aparece, sempre vai aparecer um doido. Quando a igreja não se posiciona, sempre vai aparecer um doido, um maluco, dizendo qualquer coisa e as pessoas começam a seguir ele. Lá na Torre de Babel, tinha o Nimrod, como algumas pessoas pronunciam. Tinha o Nimrod. E quem era o Nimrod? A Bíblia diz que era um caçador. Ou seja, no meu entender, essa revelação, as pessoas estavam precisando de uma caça. Chamavam quem? Nimrod. As pessoas estavam precisando de algo. Chamava quem? Nimrod. Nimrod é um tipo de salvador da pátria. Foi assim que ele conseguiu muitos seguidores. Por quê? Porque tudo ele tinha uma solução. Tudo ele era o cara. Só que Nimrod, ele começou a ter uma ideia, talvez até maluca, de construir a Torre de Babel depois do dilúvio. Talvez se tivesse um outro dilúvio, Nimrod estava ali com uma grande torre já erguida. Ou seja, solução para não ter mais dilúvio. Sabe qual é a diferença de Betel para Babel? É porque Betel é propósito de Deus. Babel é propósito do homem. A Torre de Babel era um propósito do coração de Nimrod. Era dele mesmo. Não tinha nada a ver com Deus. Babel era propósito de Deus. A diferença é essa. Você está entendendo? A diferença é essa. Tá bom? Deixa eu mandar um alô rapidinho para as pessoas que estão online. Tá bom? Jonathan Silva, Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado por estar conosco, tá, irmãos? Marcos Roberto, Deus abençoe, meu irmão. Jane Ferreira, Deus abençoe. Estou assinando aqui para todo mundo aqui. Eusana, Deus abençoe. Gustavo Henrique, pastorzão, Deus abençoe você, meu irmão. Wesley Levita, Deus abençoe. Nildes, né? Deus abençoe, minha irmã. Cláudia, obreira pesada, Deus abençoe. Edinaldo, meu irmão, Deus abençoe, meu irmão. Batista Pentecostal, Deus abençoe. Marco Zucchi, né? Zucchi, acho que é assim. Tá? Deus abençoe, meu irmão. Tá sempre comigo aqui na live, né? Deus abençoe. Senes Maria, obreira. Nossa, não tem nem ideia. A Senes, grande exemplo de obreira. Quando eu comecei o ministério, admirava essa obreira demais, entendeu? Via muito Deus na tua vida. Acredita, tá, irmã? Entendeu? Deus tem um grande propósito na tua vida. Não desiste, não, tá? O Herbert, meu irmão, Deus abençoe. Júnior Linhares, Deus abençoe, meu irmão. Quem mais está aqui? Ivan Soares, Deus abençoe. A Fran, minha grande amiga, Deus abençoe. Claudete, minha amiga, Deus abençoe. Cláudia, tem aqui também. Creonice, né? Deus abençoe. Francis Mar, pastor, Deus abençoe. Tem mais pessoas? Jane, acho que já falei. Jane Ferreira, Deus abençoe. Obrigado, tá, irmão, por você estar todos comigo aqui. Compartilhe essa live, tá? Compartilhe essa palavra de Deus. Eu estou lendo em João, estou falando sobre o cego de nascença e explicando a grande obra de Deus que estava na vida daquele cego de nascença. João capítulo 9, tá bom? Acompanha isso, tá, irmãos? A ideia de dizer
Muitas pessoas às vezes chegam a dizer que Deus primeiro faz o milagre, faz a obra e depois eu creio. O que eu quero dizer é que tem muitas pessoas que são como Miriam. Vou fazer uma crítica aqui, construtiva, sobre a vida de Miriam. Miriam era uma profeta. Eu começo a dizer que Miriam poderia ser uma profeta meio que de meia tigela. Por quê? Porque Miriam, por que eu digo isso? Claro que eu tenho que ter uma razão. A Miriam é como muitas pessoas. Só deixa para comemorar depois de tudo ter acontecido. Entendeu? Tem pessoas que ela só começa o festejo, ela só começa a crer, ela só começa a festejar, se alegrar, crer quando a obra já está feita. Imagina só, o povo está do outro lado, Faraó querendo matar, aquela perseguição, lá vem Faraó, o mar vermelho na frente deles. Miriam apareceu? Não apareceu. Tem pessoas que ela não consegue crer na obra de Deus. Ela não consegue festejar na mesma expectativa. Ela precisa ver primeiro. Entendeu? Ela precisa ver. Tem pessoas que é desse jeito. E a Miriam, e quando o mar vermelho se abriu, o povo começou a passar. Miriam apareceu? Não. Todo o povo atravessou. Depois que os soldados de Faraó morreram, depois que o povo atravessou, depois que o mar se abriu, se fechou, tá todo mundo lá do outro lado, naquele nossa, Deus abençoou, Deus abriu, Deus fez, aconteceu. Aí lá vem Miriam com o poderinho, dançando e festejando. Eu não digo que é errado não festejar, mas irmãos, festejar depois que o milagre acontece é fácil, vai. Entendeu? Festejar depois que as coisas já aconteceram é fácil. Eu quero ver você festejar antes do milagre acontecer. Você tem fé para isso? Crer no milagre, se alegrar, entendeu? Antes do milagre. Entendeu? Aí é que está a questão. Tem pessoas que elas não conseguem festejar antes do milagre. Tem uma grande obra de Deus na vida das pessoas, mas elas não conseguem crer. Por quê? Porque elas querem ver, elas querem entender, elas não conseguem desenvolver o seu ministério. Está travada, aquela coisa travada. E Deus está falando, desenvolva, lava no tanque de Siloé. Começa a orar dizendo assim, Deus, manifesta em mim, me deixa ver aquilo que já está manifestado em mim. Aquilo que já está disponível para mim. O dom do Espírito que já está disponível para mim. Tem pessoas que até hoje não sabem qual é o dom dela. Qual dom o Espírito Santo me deu? Não sei. Dom da sabedoria. Dom da fé. Variedade de línguas. Interpretação de línguas. Eu não sei qual é o dom que Deus me deu. Tem pessoas que não entendem o propósito de Deus na vida delas. Quando eu estou pregando para jovens, uma das perguntas que os jovens me perguntam é: eu quero entender o meu chamado. Eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei para que Deus me chamou, eu não sei qual é o meu propósito. Eu estou na igreja, eu canto, eu oro, participo de algumas coisas, mas eu não sei qual é o meu chamado. Entendeu? Para você entender o seu chamado, você vai ter que entender o propósito. Para que Deus vai te levantar? Para que Deus te levantou? Entenda o propósito. Entendeu? Jesus explicou, olha, não foi nem ele, nem os pais que pecaram. Foi para manifestar a obra de Deus. A grande obra de Deus. Deus não quer saber o que se tu pecou no passado, o que tu fez no passado. Deus quer que tu desenvolva. Vai lavar o teu ministério. Tira as coisas erradas que estão no teu ministério. Tira o lodo. Entendeu? Tira todo o lodo que está no teu ministério, que impede você de ver o milagre que já está depositado dentro de você. O milagre já estava depositado para aquele homem, para aquele cego de nascença. O milagre já estava todo depositado para ele, já estava pronto. E Jesus disse,
para manifestar a grande obra de Deus. Entendeu? Então lava o teu ministério, começa a ter separação, começa a ter um ministério santo, entendeu? Começa a tirar as coisas erradas, amizade errada, tudo que é lodo, lava no tanque de Siloé. A palavra de Deus diz que o tanque de Siloé é diferente do tanque de Betesda. O tanque de Betesda, as águas eram sujas, porque ficava na porta das ovelhas, as ovelhas eram lavadas lá, entendeu? Então era uma água suja. O tanque de Siloé tinha as águas mais limpas de todas. Tanto que o sacerdote tirava a água do tanque de Siloé e levava para dentro do templo, para dentro do templo, tá? E levava essa água, porque era uma água limpa. E quando Jesus falou, aquele que tem sede, beba de mim. Isso era contra a lógica, porque eles tinham uma água, eles pegavam a água do tanque de Siloé, e Jesus estava dizendo, olha, essa água aí, entendeu? Não serve. Quem tem sede, beba de mim. Jesus é a nossa pedra. É de lá que sai toda a água, meu irmão. É de lá que vai sair toda a água. No tempo de Moisés, tinha a pedra lá que Deus falou, olha, bate na pedra. E a água bate na pedra. Qual é a pedra, Jesus? A pedra que os construtores rejeitam, essa veio a ser a principal. Começa a pensar nisso. Tem pessoas que hoje no mundo a gente vê hoje nos tipos de crente que diz que não precisa mais se congregar. Eu acho que ele nunca leu o Salmo 84. Tem pessoas que nunca leu o Salmo 84. E o que diz lá no Salmo 84? Vamos lá, vou rapidinho aqui, tá marcado aqui já. Salmo 84 diz assim, ó, escuta aí. Até o pardal encontrou uma casa, e a andorinha encontrou um ninho para si. Junto aos teus altares, ó Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Eu acho que essas pessoas que ficam dizendo que não precisa mais se congregar, nunca leram isso. Que bem-aventurado é aqueles que estão na tua casa. E que até os pardais encontraram uma casa. E quem conhece o que é pardal, sabe que pardal não tem casa nenhuma. Entendeu? Pardal voa de um canto para o outro, de um canto para o outro, de um canto para o outro. Você nunca vai achar uma casa de pardal. Entendeu? Mas até os pardais encontram casa. Às vezes ele encontra até na casa, assim, você olha naquelas comieiras, né? Entendeu? Ou seja, até os pardais, que é um animal que ninguém tem valor nenhum, tem casa. Entendeu? Então, voltando aqui ao texto de João, capítulo 9, para nós finalizar, irmãos. Para nós finalizar, tudo que Deus começa, Ele termina. Aquele que começou a boa obra é o quê? Ele é fiel para terminar. Só que quando Deus dá uma palavra, não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já fez. Quando Deus fala a Abraão, Abraão, eu vou te dar uma grande nação. Deus é o Deus do impossível. Ele não estava dizendo, Abraão, eu já dei. Eu vou fazer, eu já fiz, entendeu? Eu não vou fazer, eu já fiz isso. Eu já te dei uma grande nação. Propósito. Deus, quando Jesus falou, vai e lava no tanque de Siloé. Jesus estava dizendo que ele já estava curado, irmãos. Jesus estava falando que o milagre dele já estava pronto, já lá no começo, quando os discípulos perguntaram lá, quem pecou? Ele ou os pais deles? Jesus estava dizendo, olha, nem ele nem os pais dele, mas foi para manifestar a obra de Deus. Jesus já estava dizendo que a obra, o milagre, já ia ser feito. Quando Deus te chamou, o propósito já está pronto. Entendeu? Quando Deus disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor, não quer dizer que você vai servir. Deus já está dizendo que a tua casa, ela vai vir contigo, ela vai estar junto contigo, no mesmo propósito. Lembra aqui? Leia o texto do Evangelho de João, capítulo 9, o cego de nascença. O propósito foi a grande obra.
Na grande obra, alcançou todos daquela cidade, porque começaram a perguntar para ele se ele era o cego. Depois da grande obra, ele alcançou o sacerdote. Ele foi chamado de sacerdote. E depois a família dele foi alcançada. A grande obra. Sabe? Jesus ele estava falando da grande obra. Se você observar no versículo 39, diz assim: E disse Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que vê sejam cegos. Jesus está falando de quê, irmãos? Jesus estava falando de cura? Não. Jesus estava falando de quê? Uma obra. Uma obra que aqueles que acham que sabem, que entendem, nunca vão ver. Mas aqueles que estão cegos, eles vão ver a grande obra. Jesus não está falando de um milagre. Jesus está falando da grande obra. Agora observa só mais uma outra coisa. E aqueles fariseus, versículo 40. Aqueles fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Nós também somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecados. Mas agora que vocês dizem que enxergam, o pecado permanece. Sabe o que Jesus está dizendo? Você conhece o propósito. Você tem um chamado, você tem um propósito. Agora desenvolva. Se você não se desenvolver, teu pecado vai permanecer, a tua situação vai permanecer. Se você quer cura e não desenvolver a cura, que Deus está dizendo que você já está curado, se você não desenvolver, você vai permanecer na mesma. Entendeu? Se você não acordar e não começar a enxergar, você vai começar a viver na mesma. Entendeu? Ele está dizendo assim, olha, vocês agora ficam dizendo que vê, se vocês fossem cegos, entendeu? Vocês até que não teriam o pecado, mas agora vocês estão dizendo que enxergam. Para nós finalizar. Agora você vê o propósito. É hora de desenvolver. Se você não desenvolver, você vai continuar jogado no chão, pedindo ajuda, sem saber qual é o teu ministério, sem conseguir desenvolver nada. Você vai continuar como obreiro, vai morrer como obreiro. Você vai continuar com o teu ministério ali, estagnado, colocando expectativas em pessoas. Não coloque expectativa em pessoas, tá, irmãos? Coloque expectativa em Deus. Tem muita gente sofrendo aí porque colocou expectativa em pessoas. Deus não quer isso para você. Coloque expectativa em Deus. Pessoas só magoam. E eu digo pessoas porque são pessoas próximas. Porque pessoas que você não conhece, pessoas mais distantes que não são teus amigos, elas vão só te decepcionar, é normal. Mas que magoa mesmo são pessoas próximas. Por quê? Porque você colocou expectativa demais em uma amizade errada. Você colocou expectativa demais em um namoro que tinha tudo para dar errado. Aí como é que vai dar certo, irmãos? Você colocou uma expectativa no namoro que começou errado, da forma errada. Tudo errado. Não vai dar certo nunca. Você coloca expectativa numa amizade, entendeu? Que só vai te levar para o buraco. Quando é que vai dar certo essa amizade, irmãos? Nunca. Aí depois você chora dizendo, eu tô triste, tô magoado, sei o que tem, entendeu? Aí você começa a ficar deprimida, porque o teu relacionamento não deu certo. Não tinha nada para dar certo. Entendeu? A expectativa que você colocou foi na pessoa errada. Você colocou expectativa demais no lugar errado. Toda expectativa é colocada em Deus. É Deus que tem um propósito da tua vida. Esse cego de nascença, agora toda a expectativa é em Jesus. Ele perguntou, quem é? Quem é o Filho de Deus para que eu creia? Jesus perguntou, você crê agora? Você crê no Filho de Deus? Versículo 35. Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrando disse, crê tu no Filho de Deus?
E ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus respondendo para ele: tu já tem visto, e é aquele que fala contigo. Você já viu a glória de Deus. Tu já me viu a glória de Deus com o teu chamado. Agora, a glória de Deus que você desenvolveu o teu ministério, entendeu? Agora que você já desenvolveu o teu ministério, aceitou o teu chamado, agora é hora de crer. Aumenta a tua expectativa. Não diminua a tua fé. Aumenta a tua expectativa. É assim que é o posicionamento da igreja. Amém? Glória a Deus. Vou encerrar aqui, tá, irmãos? Vou orar para os irmãos aqui. Eu acho que deu uma queda aqui na live, eu não sei o que foi. Tá bom? Vou orar por vocês. Eu tô costumando fazer um pedido para todo mundo, tá bom? Deixa eu mandar um alô aqui para Naira Cabral, minha amiga, Deus abençoe. Cristina Ferreira, Deus abençoe. Pastor Gilvan, meu irmão, entendeu? Deus te abençoe, meu irmão. Francileia, Deus te abençoe, minha irmã. Quem mais aqui? Laís, Deus abençoe, minha irmã. Laura Rocha, Deus abençoe. Tá? Meu celular tá descarregando também já. Irmã Cláudia, Deus abençoe, tá bom? Eu quero que, pra gente finalizar agora, irmãos, tá bom? Pensa numa pessoa agora, tá bom? Se você não pode orar nesse momento, se você está em algum outro local, não sei, eu quero que tu pense em uma pessoa que precisa ser alcançada por Deus agora. Que precisa de um milagre agora, urgente. Pode ser você mesmo. Se é você que precisa de um milagre, é você mesmo. Pensa na situação que você está vivendo, o problema que você está vivendo. Ok? Tá bom? E a gente vai orar agora, tá? Se é uma pessoa que precisa de um milagre, você vai pensar nela agora. E Deus vai alcançar. Tá bom? Feche seus olhos em nome de Jesus, entendeu? Se você puder, se não puder, apenas pensa nessa pessoa, tá? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, meu Deus, que palavra, que revelação, Jesus. Toda a glória, toda a honra é do Senhor. Pai, manifesta o teu ministério dentro da gente, aquilo que já está em nós, o grande milagre, a grande obra do Senhor que já está ao nosso dispor, meu Deus. Que no nome de Jesus, Pai, eu te peço, pelo Espírito que o Senhor colocou na minha vida, pela graça de Jesus, alcance essa pessoa agora. Jesus, transforma. Você que precisa de uma cura, como um homem de Deus, eu te digo, levanta dessa cama. Você está curado agora. Você está curado agora no nome de Jesus. Você que está com dor no corpo, está gripado, no nome de Jesus, toda a gripe desapareça agora, todo vírus desapareça agora. Meu Deus, abençoe essa pessoa, a família de cada pessoa. Assim como o Senhor alcançou a minha vida, alcançou a minha família, eu dou a bênção a essa pessoa também. No nome de Jesus, eu te agradeço, na certeza que a grande obra de Deus foi feita. Amém, meus irmãos? Obrigado por todo mundo, tá, irmãos? Compartilhe essa live, vai ficar aí, tá bom? Eu peço que os irmãos compartilhem, tá? Obrigado, tá, gente? Todo mundo, forte abraço, Deus abençoe vocês, tá? Meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe. Obrigado, tá? Por participar. Eric, Deus abençoe, tá, meu irmão? E todos os outros que estão online, tá bom? Que entraram, saíram, mas estão abençoados. Obrigado, tá, irmãos? Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau.